Em um dia, eu estava voltando de um retiro e eu comecei a sentir muitas dores nas minhas pernas. E a princípio eu pensei que fosse apenas uma dor, um cansaço físico, por eu ter andado muito. Mas os dias foram passando e as dores só aumentavam e além da dor eu não conseguia mais andar, eu já não tinha mais forças nas minhas pernas. Minha família se assustou porque nunca tinha acontecido isso comigo e então nós decidimos viajar para Manaus. Nesse meio tempo eu já não mexia mais minhas pernas, eu também perdi os movimentos dos meus braços, das minhas mãos. Já não conseguia mais fazer minhas atividades diárias, como escovar o dente, pegar uma colher para comer, um garfo, e também já estava numa cadeira de rodas. E eu comecei a questionar a Deus, por que tudo isso estava acontecendo comigo? Por que tinha que ser comigo? Sendo que eu era uma menina normal, eu andava, eu corria, e agora eu estava ali numa cadeira de rodas. Então nós decidimos ir para Manaus. Passei por vários médicos e nenhum deles conseguia falar ao certo o que eu tinha. Pediam vários exames, mas nenhum deles falava o que eu tinha. Então a minha prima me ligou para minha mãe e disse que tinha conseguido uma consulta em outro médico e que era para eu ir no dia seguinte. No dia seguinte nós fomos a esse médico. Chegando lá, ele me examinou, me olhou e falou que eu estava com uma doença chamada Síndrome de Guillain-Barré. Só que até o momento eu não tinha feito nenhum exame ainda. Então ele me encaminhou para que eu fizesse um exame e através desse exame seria confirmado. E depois que eu fiz esse exame, foi comprovado que eu estava realmente com essa doença. Ela já estava no nível mais elevado, deu 4 cruzes dessa doença. Então, o médico falou conosco novamente e disse para minha mãe que se ela não quisesse me perder, ela teria que começar o tratamento hoje comigo. E que eu teria que me acostumar com a cadeira de rodas, porque eu não ia mais voltar a andar. Então, nós começamos a fazer fisioterapia, fiz várias sessões de fisioterapia e hidroterapia. Conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram no meu tratamento. Só que eu ainda não conseguia ver uma melhora em mim. E teve uma noite em que eu estava numa cama e eu comecei a ouvir algumas vozes. Vozes essas que não eram tão boas. E elas me diziam que eu não ia voltar a andar, que eu ia ficar naquela cama e que eu não ia conseguir me recuperar. Então eu comecei a chorar, eu fiquei desesperada, chamei minha mãe. E ela veio, perguntou o que tinha acontecido e tentou me acalmar. Chamou o meu tio, que é pastor, e ele fez uma oração com a gente. E depois desse momento, eu percebi que Deus estava trabalhando para transformar a minha vida. Eu comecei a progredir na fisioterapia. Eu comecei a ver uma melhora. E Deus foi tão maravilhoso comigo que em 8 meses eu comecei a andar novamente. Então eu percebi que Deus age mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, porque talvez se eu não tivesse ficado doente, eu não estaria nem aqui estudando na FADBA, porque foi nesse momento que eu conheci várias pessoas e essas pessoas me ajudaram a chegar até aqui. Então eu descobri um novo significado para a minha vida. Entendi um propósito que Deus tinha para a minha vida através de um novo coração.